Vou compartilhar minha tela para a gente começar a fazer os desenhos. Agora já estão vendo aqui, né? Já estão vendo minha tela? Tô. Agora aumentou só a sua tela lá em cima, ficou, pelo menos no meu celular aqui, fica destacada uma tela grande em cima da sua tela. Ah, tá. Olha, então eu vou fazer primeiro aqui, ó, paciente, tela A. Deixa eu aceitar o Paulo aqui. Paulo, nós vamos começar agora fazendo o laudo do desenho que eu mandei, do paciente da tela, do paciente A, tá? Então, eu tinha feito esse desenho, e aí eu vou laudar aqui a perna direita e a perna esquerda dele. Vou falar primeiro para depois fazer o laudo. E aí vocês podem contar como se fosse uma história na cabeça de vocês, quando vocês verem o laudo, o mapa, para daí começar a escrever. Então, você está vendo que o refluxo começa aqui na junção, vai até 10 centímetros acima da perna poplítea, escoa por uma tributária que volta a sobrecarregar a safena a 32 centímetros do solo e mantém o refluxo até tornozelo. Então, eu contei uma historinha. Eu só tenho que contar essa mesma história escrita. Aqui eu tenho uma safena parva com duplo deságue. Por quê? E com extensão cranial. Então, eu vou colocar safena parva pérvia, apresenta extensão cranial com deságue duplo em veias glúteas e poplítea, incompetente em todo o seu trajeto. E aí, eu venho aqui no meu programa de laudos e seleciono o modelo que eu quero. Aí eu já tenho aqui pré-formatado. Por quê? Tem um lugar aqui, ó, que é a configuração. Quando eu venho nessa configuração, eu escolho o modelo de laudo que eu quero, aqui, ó, laudo padrão. E aí tem todos os tipos que eu escrevi. Se eu quiser escrever um novo, eu venho aqui, novo laudo. Então, quando eu escolhi lá aquele modelo, ele estava gravado lá nos meus pré-modelos. Então, ela veio doente, da junção até 10 centímetros, né? Eu venho aqui, escolho, apresenta refluxo entre junção safeno-femoral até 10 centímetros, ali é acima da prega poplítea. Por quê? Eu estou seguindo o novo consenso. Eu não preciso escrever que a prega poplítea, porque toda vez que a medida for em coxa, o meu ponto de referência é a prega poplítea. Toda vez que a medida for em perna, o meu ponto de referência é o solo. Isso lá no desenho. Aqui eu tenho que escrever. Então, apresenta refluxo entre junção safeno-femoral e 10 centímetros acima da prega poplítea. Escoa todo o seu refluxo por tributária insuficiente. E volta a sobrecarregar a safena. Vamos conferir a medida aqui. 32 centímetros do solo. Mantendo o refluxo até o tornozelo. Se eu for mandar o desenho, eu posso mandar o desenho aqui com as medidas de calibre, que devem ser em milímetros, pelo consenso latino-americano de mapeamento.
E não preciso colocar no laudo. Posso vir aqui e escrever calibres per mapa, porque senão vai virar uma tortura, né? Escrevendo lá, escrevendo aqui, não termina nunca. E a safena parva? Safena parva pérvia com calibres per mapa apresenta extensão craniana. Vocês podem até pesquisar dar ênfase ao longo de toda a coxa com duplo deságue em veias glúteas e poplítea. Válvulas incompetentes em todo o trajeto. Então, laudei à direita. E aqui vem assim, ó, presença de flebectasias, varizes evidentes à ectoscopia. Posso colocar ainda assim. Varizes em face medial e lateral de perna. Evidente a ectoscopia. Aí, aqui na esquerda, já vou preparar o calibres, ver mapa. Aí vamos voltar para ver o mapa da perna esquerda. À esquerda, ele teve ablação de safena até 26 centímetros do solo. Daí eu não via nada de safena aqui, ó, porque eu não desenhei calibre, então eu não via absolutamente nada. Se eu tivesse vendo a safena, por exemplo, Marcondes levantou a mão. Quer falar, Marcondes? Você esqueceu de pôr a cicatriz da safena. Peraí. Deixa eu ver uma coisa que acho que eu não. Acho que quando eu escolhi ablação. Não é uma ablação cirúrgica. Ah, então tá bom. É. Foi aqui, ó. Na junção, a junção não tem cicatriz. Então, essa ablação não foi cirúrgica, tá? Foi bom ele falar isso para lembrar, porque senão eu esquecia de falar isso. Então, vamos voltar lá na perninha esquerda. Ele sofreu uma abração da safena até 26 centímetros. Eu não estou vendo absolutamente nada de safena. Então, eu não desenhei o calibre, porque é norma de laudo. É norma em flebologia. Se o paciente foi submetido à ablação química ou térmica, você viu safena, você tem que medir a safena, mesmo ela ocluída, e daí inclui a parede. A primeira medida é como no exame comum, 3 centímetros abaixo da junção safeno-femoral. Então, se não tem medida, é porque eu não vi safena nenhuma lá na hora que eu estava fazendo o exame. Se eu tivesse visto a safena ocluída, eu ia pegar e ia colocar as medidas dela aqui. Por exemplo, sei lá, 3 milímetros aqui na coxa proximal, 3 milímetros na coxa média e 3,5 na perna. Inclusive, a medida pode ser menor embaixo. As pessoas, às vezes, pensam que não, que ela vai descendo, e aí ela, obrigatoriamente, sempre é menor embaixo e maior em cima. Não, às vezes, o calibre é maior embaixo, menor em cima. Então, sofreu a ablação, e a gente vai escrever
o que ele me relatou, porque tem gente que fala assim, ah, não, se não vier escrito no pedido, eu não falo. Mas o paciente não fala para você que operou e você escreve lá, refere cirurgia prévia, é isso que vai acontecer aqui. A gente vai escrever safena magna não visualizada entre junção safeno femoral e 36 centímetros do solo. Abre parênteses, refere a ablação térmica. E aí, a gente viu no restante da perna, ela competente. Ah, é 26, ó, não é 36. Eu tinha colocado. 26. Vírgula. Entre este ponto e o tornozelo, pérvia e competente. Calibre, ver mapa. Aí depois, a gente viu aqui uma safena acessória anterior, ó, veio a safena acessória anterior, que mede 5,4 milímetros e acarreta varizes em face, anteromedial de coxa e lateral de perna, que é drenada por uma perfurante competente a 32 centímetros do solo. Se a perfurante faz parte do sistema, mesmo sendo de drenagem, ela precisa ser descrita, que é o que acontece aqui. Ela faz parte do sistema, por isso ela, mesmo competente, é descrita. Aí eu vou escrever aqui. Safena acessória anterior, incompetente, calibre, ver mapa, acarreta varizes em face, anteromedial de coxa e lateral de perna. Então, acabamos à esquerda. Aí posso tirar essa frase daqui se eu quiser, ó, que eu já escrevi lá em cima, as varizes. Ah, é, falta a drenagem aqui. Seja bem-vindo, Carlos. Aí, aqui, faça anteromedial de coxa, lateral de perna. Olá, Paula. Vírgula, que são drenadas por perfurante competente 32 centímetros da base plantar. Aí eu coloquei aqui base plantar, porque aqui já tinha colocado o solo, para não ficar repetitivo, tá? E aí aqui na conclusão, eu vou colocar insuficiência, eu vou colocar o que tinha de errado em tudo, né? À direita, tinha uma insuficiência segmentar de magna. O correto seria insuficiência multissegmentar. É o correto para eu descrever isso aqui. Mas, porque existe uma classificação dessas insuficiências. Mas eu não vou atormentar a cabeça de vocês com isso, porque ninguém vai reclamar se no laudo não tiver escrito isso. E aí vocês vão estudando com o tempo
E aí depois vocês absorvem mais esse conhecimento e coloca isso no laudo de vocês. Por enquanto, pode escrever insuficiência segmentar de safena magna, direita. Ele já vai ficar super feliz. Aí vamos ver o que mais. Aqui, insuficiência completa de parva direita. Insuficiência multissegmentar de safena magna e completa de parva à direita. Aí na esquerda. Safena magna esquerda. Opa. Safena magna esquerda não visualizada em coxa e terço proximal de perna. Refere à ablação térmica. Achei que refere à ablação térmica. Ponto. Safena acessória anterior insuficiente. E varizes essenciais. Eu gosto de colocar em negrito aqui, ó, o que tem de alterado. Porque fica fácil do colega ler ao longo do texto. As varizes eu não dou ênfase, mas as safenas eu dou. Aí eu ponho esses negritos aqui nas safenas. Quando elas estão normais, daí eu não coloco negrito nenhum. Aí no Rio de Janeiro, se vocês colocarem aqui no laudo só, varizes essenciais e insuficiência de safena conforme descrita acima, ou só varizes essenciais, eles não vão reclamar. Vai ser um ou outro que vai reclamar. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, tem que ter essa conclusão imensa aqui, com tudo isso aqui, falando de uma por uma das safenas, se elas estiverem doentes. E se tivesse perfurante doente ao longo aqui do texto, tinha que escrever aqui também, perfurante suficiente à esquerda, entendeu? Porque senão eles reclamam. Então, esse é o paciente A, que a gente tinha que fazer o laudo. Agora eu vou fazer, nesse paciente modelo aqui, ó, eu vou puxar os desenhos, tá? Para a gente fazer daqueles laudos que eu mandei para vocês. Cada um com seu celular aí, senão eu vou ler aqui para vocês. Então, tem escrito aí, um dos modelos é o paciente modelo, que ele tem numerosas flebectasias em face lateral de coxa e perna, evidentes à ectoscopia, oriundas de calibrosas perfurantes 20 centímetros acima da prega poplítea, só a perna esquerda, que é esse desenho aqui que nós vamos fazer. Então, a gente vai vir aqui, vai puxar a perna esquerda, as safenas são normais, na face lateral é que ele tinha aquele montão de varizes. Vou vir aqui e vou desenhar um montão de varizes. Eu acho que esse paciente aqui, eu até mandei a foto da perna para vocês. Aqui ficou muito bonito, mas tudo bem. E aí, aqui tinha perfurante.
20 centímetros acima da prega poplítea e medindo 6 milímetros. Eu não costumo mandar a medida da perfurante, a não ser que a perfurante seja muito grande. 6 milímetros para uma perfurante é muito, então eu sempre informo, tá? Então, esse era o paciente modelo. Aí o desenho dele. Aí agora eu vou usar esse mesmo paciente modelo aqui, eu vou chamar um outro desenho para eu fazer para vocês, tá? E como é só para vocês conhecerem. Eu crio um novo exame para ele aqui. Agora, deixa eu ver, porque eu mandei para vocês com o nome do paciente no grupo, mas a live pode ser publicada. Então, eu não quero falar o nome do paciente. Deixa eu ver como que eu coloquei o nome aqui para vocês. Ó, o primeiro laudo que eu mandei para vocês aí. Então, o paciente número 1, que eu mandei para vocês. Ele não tinha safena, porque tinha cirurgia, tinha feito cirurgia. Esse paciente existe, eu fiz o exame desse paciente, tá? Então, vem aqui, safenectomia, e a perna esquerda, que ele não tinha safena. Aqui eu tô fazendo devagar, para vocês poderem ver, conferindo, então tá demorando aqui. Ó, não fiz direito, vem aqui e faz círculo de novo. Aqui embaixo também. Fez safenectomia total da safena esquerda. E tem umas varizes em face antromedial de coxas, oriundas de varizes linfonodais. Então, vem aqui e vou desenhar elas aqui. Ó, aí aqui em cima eu vou ter que desenhar a cicatriz da safenectomia, que já tá lá, e o linfonodo. Tá aqui. Eu gosto de pegar e vir aqui, ó. Eu pego esse pincelzinho mais fininho e desenho a vareza lá dentro do linfonodo. Eu acho que fica bem bonitinho. Então, a esquerda era isso. E aí, na junção da esquerda, eu tenho que vir aqui, fazer essa safenectomia. Desenhar a cicatriz da safenectomia. Cadê a cicatriz? Ah, não tem a cicatriz aqui. Na junção, sabe? E aqui o linfonodo, ó, eu venho aqui, escolho, não tem linfonodo aqui para junção, tá vendo? Então, venho aqui, escolho uma perfurante, boto aqui verde. E boto o linfonodo aqui verdinho. E desenho uma variz vindo aqui. Para ficar bem completo meu desenho. Então, essa é a esquerda. A direita.
Varizes em face póstero-medial de coxa, oriundos de tributárias insuficientes, junção safeno-femoral. Então, ele vinha com uma tributária aqui da junção, que era uma pudenda aqui. Estavam umas varizes aqui, que é para face posterior, médio posterior da coxa. Parava aqui na coxa. Então, assim ficou o desenho. E, ó, saindo aqui, a junção. Aqui ficou o desenho da direita e da esquerda, tá? Agora vamos fazer o segundo exame que eu mandei para vocês. Mandei foto, acho que da perna dos 3 pacientes aí para vocês, hein? Depois vocês olham no WhatsApp. Vou abrir, olha lá, ó, quantos exames eu fizer do paciente, ele vai guardando aqui para mim. Eu vou fazer do segundo exame que eu tinha mandado para vocês. A paciente tinha um refluxo de safena acessória, que acarretava varizes em face anterior de coxa. E a safena dela era boa. Também essa é a esquerda, que tem isso. Então, vem aqui, escolho a linha mais grossa, o refluxo, e puxo a safena acessória aqui. E as varizes aqui. Ponho aqui. Veio a safena acessória anterior. E o calibre dela aqui. 8,3 milímetros. Era só isso que ela tinha. Então, aqui na junção esquerda, eu vou desenhar de novo a minha safena acessória anterior aqui. Ficou um pouquinho feio aqui. Tá? Vamos, ó, quero desfazer. Ficou muito feio. Vou desfazer. Ó, uma coisa que eu esqueci aqui de desenhar na outra lá, esse pedacinho aqui com refluxo, ó. Aí veio essa fenda acessória anterior. 8,3 milímetros. Foi em cima, então vamos fazer de novo. 8,3 milímetros. É bem mais rápido do que isso que eu estou fazendo, hein, gente? É porque tem que explicar, tem que parar, né? Aí presta atenção em outra coisa. Pronto. Então, já fizemos 2 casos. Aí, agora, eu vou mostrar para vocês as imagens que o Vinícius tinha pedido.
Vamos esperar ele abrir aqui. Ó. Primeira imagem que eu quero que vocês guardem. Vejam a diferença dos dois transdutores. Eu estou segurando esses dois transdutores para mostrar que esse transdutor é onde está a femoral superficial. E esse é onde está a safena. A safena é bem mais posterior e medial do que a femoral. A femoral é mais anterior. Então, guardem essa imagem, para não ir procurar no lugar errado. Varizes linfonodais. Isso é um linfonodo comum, sem varizes. Eu tenho esse halo escuro, preto, e aqui dentro um núcleo mais branco. Estou falando assim bem simples para guardar. E aqui, ó, um linfonodo gigante, com uma variz enorme aqui, que mede 1,25 centímetros, tá? Aqui, o linfonodo, com as varizes linfonodais, ó. Lá, cheio de variz linfonodal. Aqui um trombo, ó, a veia totalmente ocluída, a veia poplítea totalmente ocluída. E nesse lado aqui eu tenho uma trave bem grosseira. Como nós descreveríamos esse trombo? E como que eu digo se ele é agudo ou crônico? A princípio, só pela imagem, eu imagino que ele seja agudo. Ele tem uma parte ecogênica, que é um pouco branco, ecogênico branco, ecolucente preto, tá? Então, ele tem um pouquinho de branco já. Mas essa veia está muito grande, então eu imagino que isso seja uma trombose aguda. Eu estou lá fazendo o exame, vejo isso, meu pensamento é, isso é uma trombose aguda. Que ele não está tão branco e a veia está dilatada. Como que eu vou bater o martelo? Eu vou perguntar para o paciente, há quanto tempo a perna dói? Há quanto tempo a perna incha? O que vai bater o martelo para escrever no laudo é a história do paciente, tá? Não é para guiar só pela imagem. Aqui, ó, olha como é bem mais ecogênica, bem mais branca a trave. E essa trave é uma trave bem grosseira, larga. Mas às vezes a gente vê só um fiozinho fininho, assim, como se fosse um fio de cabelo branco aqui dentro da veia. Olha a diferença de calibre dessa veia para essa veia. Aqui, também vou achar que isso aqui é agudo, essa veia está grande. E aí, esse trombo não é total, porque tem fluxo aqui no trombo. Aqui é a cabeça do paciente, aqui é o pé. Então, esse trombo é um trombo de cauda livre. Tem fluxo aqui ao redor desse pedaço de trombo, digamos assim, dessa parte do trombo mais proximal. Então, ele é um trombo de cauda livre. Ele tem risco de embolizar. Outra forma de ver só no modo B é quando eu estiver com o modo B, eu comprimo com o transdutor e ele balança lá dentro. Então, eu sei que essa parte está livre. Aqui eu já tenho um trombo antigo, ele está bem branco, antigo, começando a recanalizar, tá? Aqui eu tenho um trombo dentro de uma safena de conteúdo misto. O que vai bater o martelo, se ele é agudo ou crônico, a clínica do paciente. A princípio é agudo, porque está mais preto e a veia está dilatada.
Aqui uma trombose de gastrocnêmio, que a princípio também é agudo, que a veia está enorme. Tem que perguntar para o paciente. Aqui, solear. Essa aqui, dá para jurar por Deus que é aguda. Porque a veia está enorme e bem escura, bem preta, bem ecolucente. Subcutâneo, fáscia. Vocês conseguem ver a seta? Sim, dá para ver Ó, tranquilo. ótimo. Subcutâneo, fáscia, gastrocnêmio. Solear. E aí a veia aqui dentro. Por isso que eu sei que essa é a solear, porque esse aqui é o gastrocnêmio e a fáscia separando os dois. Aqui eu já tenho uma gastrocnêmia com trombo aqui dentro. A veia está aqui. E o trombo está aqui. Aqui eu tenho um hematoma. Esse aqui mais antigo e esse aqui mais agudo. Por que que eu trouxe essa foto? Para vocês poderem aprender a ver o hematoma e o trombo. Aqui essa foto está melhor porque está mais equilibrado o ganho dela. Então, eu vejo subcutâneo, fáscia. Esse hematoma está embaixo da fáscia do gastrocnêmio. Então, esse hematoma é de solear, é de sóleo, tá? De músculo solear. Quando eu vou colocar a imagem no longitudinal, ela não fica um tubinho perfeito, ela fica uma imagem irregular. Então, eu sei que aquilo é um hematoma. E aqui também, ó, a imagem é irregular, tá? E aqui, ó, ele já tá mais organizado, mais antigo. Aqui ele tá bem ecolucente, ele é bem recente. Aqui um trombo dentro da safena. Agora eu vou contar a história desse trombo. A gente estava fazendo uma cirurgia de varizes numa paciente, e aí uma safena a gente ia fazendo laser, e a outra safena a gente não ia tratar, porque a safena era muito pequena. Tinha refluxo, mas era muito pequena. Aí, essa paciente não era minha, era de um outro colega, e aí a conduta que ele escolheu foi essa para ir. Essa safena, esse trombo era na safena que a gente não ia fazer o endolaser. Aí ele foi e tirou as tributárias que vinham, que essa safena com refluxo causava. Aí ele tirou as tributárias ali, a gente fez o endolaser na outra perna, tudo. Terminamos a cirurgia, resolvemos dar uma olhadinha na safena, que não tinha sido tratada. E aí nós vimos esse trombo aqui dentro da safena. E isso aqui balançava lá dentro. Resultado: xarelto no pós-operatório, repouso até o dia seguinte. Ficou ótimo. Xarelto por 10 dias, tá, gente? Por 7 dias, tá, gente? Que é a profilaxia. Aquele negócio de Clexane ou xarelto que seja por um dia só, não pode, tá? Não vale. Essa aqui é uma paciente que fez uma oclusão de ilíaca esquerda, porque ela tinha um cocket, e fez essa circulação colateral aqui, para poder vir drenar na femoral daqui, da direita, via epigástrica. Então, a veia epigástrica daqui drena para a veia epigástrica da direita, já que não tem como drenar pela ilíaca. Quando eu vejo isso aqui, quando eu vejo essas varizes nessa topografia aqui de abdômen, eu já sei que é isso que está acontecendo. Eu só não sei qual é a ocluída. Eu contei para vocês qual é a ocluída porque eu fiz o exame, porque podia ser a direita a ocluída e estaria drenando para a esquerda. Mas isso aqui é colateralização para drenagem
de veia ilíaca ocluída. E aqui o exame. Olha só, a safena direita enorme, azul, a epigástrica enorme, que ela estava vindo aqui, encontrar com as outras veias que estariam trazendo o fluxo da esquerda. E aqui o trombo na veia femoral comum esquerda. Aqui, quando eu tenho esse paciente com um monte de telangiectasia juntinha, assim, um monte, aí eu já imagino que ali possa ter uma microfístula ou uma perfurante. Então, eu tenho que vir aqui, quando tem muita telangiectasia, eu venho aqui com o meu transdutor no transverso e procuro se tem perfurante ou microfístula nesse trajeto. Que no caso vai ser uma perfurante bem pequenininha, que a gente chama de microperfurante. Ela aqui, ó. A fáscia e a perfurante, tá? Aqui é o paciente que a gente já fez o desenho dele. Ó, a fáscia, a perfurante, a fáscia. Aí eu com o transdutor aqui, ó, vendo essa perfurante mega aqui. Tá? Aqui é uma outra imagem de perfurante. Essa imagem quem me deu foi a Helena. Aí tem aqui a fáscia e furou. Ó, fáscia, furou. E aí eu meço bem onde furou, tá? Outro paciente com perfurante gigante, ó. O perfurante tá aqui, dando todas essas varizes. E olha o tamanho da perfurante, 2,34. E aí eu escrevi aqui, ó, veia femoral superficial, artéria femoral, superficial, safena tá aqui. Essa perfurante vai ligar a femoral na safena. A perfurante é maior que a femoral. Eu não conseguia colocar inteirinho no plano aqui, mas deu para ver bem todas as estruturas e ver o quão maior que a femoral é a perfurante. Essa foto aqui, quando eu fiz, eu mandei para o Edson na hora. Se isso aqui, quem é essa veia doente aqui? Quem é a veia doente aí, Edson? Vou ter que interromper aqui para eu ver quem entrou, porque eu não sei. Ih, peraí. Agora eu não sei onde é que vocês estão, olha que beleza. Deixa eu ver aqui. Achei. A Karen que entrou. Vou voltar lá para compartilhar. Quando eu boto em tela inteira, daí eu não consigo ver direito quem entra e quem sai. Ah, não, tá aqui. Vamos ver. Aí, Edson, conta para eles, quando vê essa foto, quem pensa que pode ser? Senão só eu falo. Não, tudo bem. Quando eu vejo essa foto aí, eu acho que pode ser uma perfurante, tá? Dessa região. Uma perfurante que acontece muito aí nessa região é que é uma perfurante que vem da... Eu não sei, não lembro desse caso, tá, Vivian? Tá. A gente pode ter uma perfurante que você vem lá da uma varize ciática, que continua pela veia, pelo nervo ciático, que vai continuar pelo nervo sural medial, que geralmente pode dar uma perfurante bem nessa região aí, uns 20 centímetros acima ali do solo, que vai desaguar do lado dessa fenda ali, onde o nervo sural medial conecta com o sural cutâneo lateral.
pode ser que seja uma perfurante daí, dessa região. Mas eu não lembro desse caso. Era isso? Foi isso que você me falou na época. Foi, né? Mas não é. É a safena parva. Tudo isso aqui que nós estamos vendo, é a safena parva dilatada. Então, o pessoal da cardiologia tinha que estar assistindo para eles entenderem esse raciocínio aqui e ver o que pode ser, né? Conseguir pensar como a gente pensa. Uhum. Ó, aqui um desenhinho que eu tinha feito para vocês, que eu vou contar o caso dessa paciente aí. Eu fiz o exame, fiz a cirurgia dela de endolaser e fiz o pós. Vou mostrar para vocês, para os vasculares ficarem todos felizinhos. Ela tinha uma safena com 1,99 aqui na junção, depois ela tinha 1,94 no terço proximal de coxa e 2,33 no terço distal de coxa. Aqui ela tinha 1,09 centímetros, tudo isso é centímetros. Então, são quase 2 centímetros aqui, quase 2 centímetros aqui, 2,33 centímetros aqui. Ela tinha uns aneurismas venosos aqui. Vinha para cá, dava esse montão de varizes aqui, e tinha um pedaço de safena parva doente aqui, ó, terço proximal de safena parva doente. Aí eu fui e resolvi fazer um endolaser dela. A perna dela era assim. Aí, para eu fazer um endolaser dela só, com uma safena desse tamanho, corri o risco de não fechar. E eu, na verdade, fazer uma tromboflebite em vez de fechar a safena fibrosa a ela, né? Aí eu fui e associei com espuma densa. Queimei aqui em cima, na junção, com endolaser. Joguei, entrei com o catéter aqui, ó. Entrei aqui, vim embora, queimei a junção, joguei espuma por aqui mesmo, pelo introdutor. E daí desci queimando. Depois vim aqui e fiz convencional. Tirei tudo isso aqui convencional. Olha como... Aqui tem uma semana de pós-operatório. Ó, uma semana de pós-operatório. Aliás, aqui uma semana de pós-operatório. Olha só como ficou bem menos roxo. Bem menos roxo do que se eu tivesse operado convencional tudo. Quem opera sabe. Porque quando você faz o endolaser, extravasa menos até pelas tributárias. Esse paciente aqui, isso aqui é safena, gente. Tinha uma facezinha assim, bem fininha, e a pele. Dava para ver perfeitamente a safena dentro da face. Não parecia, né? Mas era a safena. Aí eu fiz 2 sessões de espuma nele. E esse paciente chegou para mim e falou para mim que ele já tinha ido em vários médicos e já tinha visto para operar 3 vezes que ninguém operava ele. Então eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu vou resolver. 2 sessões de espuma deles. Aqui, para a gente ver safena acessória anterior, alinhada com os vasos femorais. Veia femoral, artéria femoral, safena acessória anterior. Só ela fica alinhadinha assim. A safena magna ia estar mais... Se o índex estiver para a linha média do corpo, isso aqui é o medial, daí a safena estaria aqui. Se o índex estiver virado para lateral, isso aqui é o medial da tela. E daí a safena estaria aqui. Safena magna. Tá bom? Acho que não acabou. Isso aqui foi um paciente que o João separou para mim, para eu ir dar aula para ele, quando eu estava treinando ele de Doppler, lá em Nova Iguaçu. O paciente fechou aqui a ilíaca, e aí ele começou a drenar por aqui, ó. Isso aqui é o sistema ásico e hemiásico aqui que está drenando isso aqui, ó. Ele está subindo para cá para drenar. Ó. Que interessante. Aqui, uma oclusão de veia ilíaca externa direita, que a gente está acostumado a ver mais à esquerda por causa do cocket, né? Mas essa paciente, ó, a femoral comum dela perve, e aqui a ilíaca toda ocluída. É o exame daquela paciente
Ah, não é daquela não, é de outra paciente. Aqui, ó, veia ilíaca externa direita ocluída. Como que eu sei que está ocluída? Estou vendo a artéria e não estou vendo a veia aqui. Aliás, estou vendo, né? Mas preto, sem cor. Varizes tibiais. É de nervos, né? De nervo tibial. Aí aqui, ó, ela toda serpiginosa aqui dentro do nervo, e aqui a gente vê as fibras do nervo aqui. Essa ainda não ficou tão boa de ver. Aqui a gente vê a colmeiazinha do nervo tibial, ele redondo. E aí as varizes aqui dentro, ó, medindo a variz aqui, varizinha aqui, varizinha aqui, varizinha aqui. São umas varizes pequenas que tem aqui dentro. O Edson já viu baita, né, Edson? E aí, Tem todo dia. porque essa daqui eu sempre vi pequena, nunca vi varizes ciáticas ou tibiais, ou varizes neurais, eu sempre vejo pequena, eu nunca vi grandona. Mas, lembrando que esse paciente é da Baixada Fluminense e o Edson faz exame na Baixada Fluminense, então tudo é possível. O público é outro. Aí aqui a colmeiazinha e aqui estudando o refluxo, né, no espectral da varize ciática, tá? Acabou. Alguém tem alguma pergunta? Olha que eu falei que não ia chamar ninguém para ler o laudo, nem falar do desenho que fez, porque eu sabia que não iam querer falar. Mas não tem nenhuma dúvida. Posso encerrar? Escolhendo, vivem teus desenhos, os mapas, o Obrigada, programa fica maravilhoso. obrigada. Mas então, bem, não querem responder nem se eu posso encerrar. Posso uma coisa dessa? Ninguém quer falar comigo. Ninguém fala contigo. Né? Então, tá bom. Bem, encerramos a aula de laudo, eu vou gravar. E aí depois, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês perguntam no grupo. Se quiser perguntar só para mim, só para o Edson, só para a Paula, só para o João, também pode, tá? Aí, porque às vezes vocês ficam com vergonha de perguntar lá junto com todo mundo. Então, qualquer coisa, peçam socorro. E aí, depois, se vocês quiserem ver a gravação, vocês avisam que eu mando a gravação. Abraço. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.